Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria para nós estarmos novamente no Caminhando Juntos e dessa vez caminhando juntos com Sérgio Rodrigues e Arlindo Ribeiro, esses dois amigos do nosso querido Redenção. E caminhando junto com os dois, nós vamos conversando sobre Marcha do Progresso. Arlindo, tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem, Jaime. Boa noite para você, um forte abraço. Bom estar com você e Sérgio mais uma vez e caminhar juntos, dessa vez na marcha para o progresso. E Sérgio, tudo bem com você, Sérgio? Tudo bem, Jaime. Feliz por estarmos novamente reunidos, Arlindo, você e os amigos que estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Isso. Nós rogamos aos benfeitores espirituais que nos ajudem para que juntos possamos, encarnados e desencarnados, trilharmos o conhecimento espírita, construirmos o conhecimento espírita ou ratificarmos a construção do conhecimento espírita para que a gente possa trilhá-lo aqui na Terra. Bom, então, meus irmãos, nós vamos falar, como eu já disse, sobre a Marcha do Progresso. Inicialmente, nós vamos trazer aqui um texto que está em São João, no Evangelho de São João, e também no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, itens 1 e 2. No São João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Interessante isso, porque Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui. Esse ainda aí é importante, né? Muito importante. Meu reino ainda não é aqui. E aí o Espiritismo vai nos mostrar esse ainda. Ainda disse ele, disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, é preciso que nós escutemos a voz de Jesus com tranquilidade, né? Porque é em cima disso que eu acabei de pontuar aqui, que meu reino ainda não é aqui, vem a doutrina espírita nos mostrando diferentes categorias de mundos habitados. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 4, dividindo em mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação, expiações e provas, onde domina o mal, mundo de regeneração, nos quais as almas que têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente predomina o bem. Então, nós vamos conversar primeiro com o Sérgio. Ô, Sérgio, veja bem, a doutrina fala na pluralidade dos mundos habitados, né? E quando Jesus disse que o reino dele não é ainda aqui, aí vem a doutrina nos ajudando a entender isso, né? Colocando essa escala
entre os mundos habitados, né? Colocando essa escala de evolução, né? Nós, no nosso caso, já saímos da condição de mundos primitivos, estamos na condição de expiações e provas e já, de certa forma, em trânsito para a futura condição de regeneração. Como é que você vê isso, Sérgio? Quando Jesus disse que seu reino ainda não era aqui, é porque um dia ele será. Mas isso vai depender, isso chegará quando o planeta progredir, o planeta alcançar a condição de mundo celeste, que é o topo dessa escala que Kardec apresenta aí no Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse mesmo capítulo tem uma mensagem de Santo Agostinho dizendo que, do mesmo modo que os seres progridem, evoluem, os mundos também progridem, os mundos também evoluem, na medida que os seus habitantes, que a sua humanidade, vai realizando um progresso. Então, Kardec fez essa escala aqui, que é uma escala apenas didática, né? Para que nós Didática, possamos claro, entender claro. a diferença, não é nada rígido, nada absoluto, para que nós possamos entender a diferença entre esses mundos. Porque, como a doutrina ensina, todos os mundos são habitados de seres corpóreos ou seres incorpóreos, mas não são iguais, nem os mundos, nem os seres que os habitam. Então, conforme o estágio em que esses seres se encontrem, Kardec fez essa escala para demonstrar a diferença. E o reino de Jesus, sendo ele um espírito puro, já desde antes da criação do planeta, conforme Manuel da Notícia, no livro A Caminho da Luz, o reino de Jesus será no mundo celeste, quando a Terra alcançar esse patamar. Até lá, nós vamos galgando degrau a degrau, né? Já foi um mundo primitivo, com as primeiras encarnações dos espíritos que aqui chegaram. Estamos hoje no estágio de expiações e provas, quer dizer, já caminhamos, já nos adiantamos alguma coisa, não somos mais espíritos na condição natural, na condição primitiva, mas ainda precisamos, né? E que é o processo que agora se encontra em curso, né? Da regeneração da humanidade. A humanidade do planeta virá um mundo de regeneração, onde ainda não será um mundo feliz, ainda haverá essa luta do bem contra o mal, mas o bem já começará a suplantar o mal. E os espíritos que aqui permanecerem já não precisarão mais passar por provas nem expiações, porque já alcançaram um nível de evolução mais adiantado. Até chegarmos finalmente ao topo dessa escala, que são os mundos celestes. E aí nós estaremos no reino de Jesus. Pois é, mas veja bem, Deus não só criou a vida e o universo, mas ele criou também leis imutáveis, né? Para manter esse universo em ritmo e essa vida em ritmo constante de progresso, né? Então, nós já estamos a caminho desse reino, né? Nós já estamos trabalhando para que a Terra um dia, a nossa humanidade, a Terra seja um dia esse reino, né? Esse mundo celeste. E, quer dizer, isso não ocorre de repente, são conquistas que vão se efetuando gradativamente, né? A humanidade evoluindo, o nosso progresso é lento, né? Bom, o Arlindo, na questão 932, a pergunta é o seguinte: por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? A resposta: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Como é que você vê isso, Arlindo? Sabe, Jaime, o dia a dia
nos vai mostrando como é efetivo isso que Kardec obtém como resposta dos espíritos. Porque nós temos, de modo geral, muito medo de sermos bons. A gente tem medo de ser bom porque a gente tem medo de ser franco, a gente teme desagradar, em muitas situações, a gente teme desagradar. E aí a gente acaba se omitindo, fazendo-nos mal e deixando o outro caminhar equivocadamente, que às vezes é a oportunidade que ele tem de ouvir uma resposta diferente que possibilita a essa pessoa a mudança ou a reflexão em cima de um outro ponto de vista que ele não tinha até então. Então, eu acho que é extremamente importante que a gente considere isso. Por quê? Se nós pensarmos na questão que foi comentada por você, Sérgio, agora, por exemplo, a gente pega lá essa variação dos mundos habitados. Quanta gente hoje vive infeliz, dizendo, meu Deus, a Terra não vai avançar, eu sou infeliz, nós vamos ficar assim para sempre? E as pessoas esquecem que esse é um processo de longo prazo. É um processo de longo prazo, nem todos nós somos avançados no mesmo patamar, seja moral, seja intelectualmente. Então, tudo isso nos impacienta. A gente acaba não ajudando a melhorar. Que a gente, às vezes, até espírita, diz, realmente é um negócio aqui, é uma zona umbralina. A gente não ajuda que essa visão do mundo mude, porque a gente quer todo o patamar igualado. E não é possível, porque nós entendemos diferente. Vê, até para contraditar o outro, eu tenho medo. Eu discordo, mas não quero aborrecer. E aí eu me omito e deixo que o mal vença. Todo dia ele cresce mais, porque nós nos omitimos muito mais. A gente tem medo de ser verdadeiro, a gente tem medo de ser bom, a gente acha que ser honesto é uma bobagem, porque está todo mundo tão desonesto, olha a generalização indevida. Todo mundo tão desonesto, então eu também vou ser. Aí o mal só tem portas para seguir e nós vamos sendo rechaçados pela nossa omissão. Então, eu acho que a resposta dos espíritos é de uma clareza e nos provoca para que a gente tenha atenção com a nossa postura no dia a dia. Eu acho interessante quando a resposta diz pela fraqueza dos bons. Quer dizer, os bons são fracos, né? Quer dizer, aí a gente pergunta, e essa bondade, como é que ela fica, né? Diante da consciência, né? Essa fraqueza, né? Desses bons. Jaime, nós temos a impressão que, no modo geral, nós achamos que ser bom é fazer coisas de bonzinho. Negar a alguém quando alguém está em erro parece uma coisa má. Então, nós temos equívocos com o bem e aí não o praticamos, que é preciso ser positivo com aquele que erra para dizer, olha, eu acho que o caminho não é esse. E aí, como a gente claudica nessa proposição, deixa o outro avançar e vamos, cada dia, nos omitindo mais, sem fazer a nossa parte. Porque às vezes a nossa parte é cutucar o outro. Olha, não é por aí. Eu discordo por causa disso. Porque aí a gente provoca nele, talvez, uma reflexão. E, Arlindo, às vezes também a gente está em busca de aceitação, né? Que o outro aceite a gente. Olha, a gente é aquilo que é. Não adianta estar mostrando aí personagens de bonzinho ou coisa parecida, quando a gente tem uma realidade que, entre a realidade e a verdade, existe um passo enorme, né? Então, a minha realidade é uma. Eu não posso fugir dela. Agora, à medida que eu fujo dessa realidade, é que eu caio nessas armadilhas do bonzinho, né? Eu quero ser bonzinho para que as pessoas me vejam. Isso, você sabe que traz muito problema para a casa espírita. Traz muito problema, por quê? Porque se você age com determinada coerência ante o projeto da casa espírita, muitas vezes você vai contrariar interesses. Quem administra
muitas vezes vai contrariar interesses, porque as pessoas querem que a casa espírita Necessariamente, né? ou que o movimento espírita haja e reaja segundo o que ela pensa que é o certo. E nós temos que colocar aí a proposta da doutrina espírita, né? Bom, mas vamos continuando. Ô Sérgio, o espírito protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 9, diz ele, são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento efetue sem lutas. Não, não. Aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Isso é muito importante, hein, Sérgio? O que é que você acha? Como é que você vê isso? E Kardec coloca isso muito claramente, com muita transparência, numa outra obra, né, no livro A Gênese. Ele fala dos sinais dos tempos. E ele explica que esses tempos novos, né, de progresso, que estão nos desígnios de Deus, não chegariam pacificamente, mansamente. Teriam atribulações, nós teríamos que passar. Porque haveria resistência, né, de uma certa parcela da humanidade que não aceita a transformação, não quer fazer nenhum esforço transformador. Muitos até acham que não há nem necessidade de se transformar, né? É comum a gente ouvir, eu nasci assim, vou morrer assim, não vou me modificar. Então, essas turbulências hoje nós estamos vendo aí, né? Está acentuando, são naturais, fazem parte desse processo aqui, como dizem os espíritos. Mas sendo o progresso um determinismo divino, porque aquele mundo celeste, nós comentamos há pouco, é um determinismo divino, os planetas terão que chegar a ele, a essa condição, os espíritos terão que chegar a essa condição. Deus não deixou a alternativa de nós não sermos perfeitos, nós abrirmos mão da perfeição. Não há essa alternativa. Nós teremos que ser perfeitos. Como Jesus disse, sede perfeito. Então, isso ainda encontra alguma resistência por parte de alguns, e principalmente pelo ensinamento religioso que está ainda enraizado há séculos nas pessoas, né? Principalmente a questão da unicidade das existências. Pessoas que estão pensando, bom, mas quando esse mundo chegar, eu já não estou mais vivo, já morri, já acabou tudo para mim. Então, perde um pouco aquela identidade com a necessidade de se melhorar, de progredir, de se transformar. Certo. Então, é um processo lento, gradual, mas é irreversível. Nós vamos ter a humanidade, vai ter que passar por esse processo e vai ter que chegar a um fim que é o desiderato que Deus nos estabeleceu para nós, né? Ele diz que não se acredite, porém, que esses desenvolvimentos se efetuem sem lutas. Não, aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões. Veja bem, no próprio movimento espírita, na atualidade, existem discussões que estão realmente assumindo proporções complexas. Outro dia, assistindo a um vídeo, a uma live, né, de uns companheiros, eram 3 companheiros, um coordenando, os outros 2 falando, e me surpreendeu muito ao companheiro que mostrava mostrava uma cultura geral muito grande e mostrava também um conhecimento intelectual da doutrina muito interessante. Mas chega um momento em que ele,
não concordando com algumas coisas que estão ocorrendo a respeito da solidariedade humana, no caso, né? Ele chega a dizer, olha, se você está com pena do menino de rua, leva para casa. Que isso? O que é isso? Isso é uma ideia totalmente conservadora ao extremo, né? Pois. Falta de argumento e falta de caráter para você assumir, né? E o problema existe e que você faz parte do problema. Você tem que dar a sua contribuição para que o problema seja sanado. Então é muito mais fácil de dizer, olha, eu não tenho nada com isso, não é problema meu. Quem está com pena, que quer cuidar dessas pessoas, leva para a sua casa. Então a gente ouve muito mesmo isso aí. Agora, partindo de um espírita, que ainda por cima está tendo uma participação em uma reunião, numa live, em princípio a gente imagina que está ali para transmitir a ideia espírita, o pensamento espírita a respeito de problemas diversos. Nós conversamos aqui isso sobre na reunião passada, que o espiritismo abrange todos esses problemas, né? Claro, claro. Tem que participar da solução de tudo, porque nós estamos no mundo, então não podemos ficar esperando as soluções para depois desfrutarmos do mundo melhor. Nós temos que dar a nossa contribuição. Então, se a pessoa tem esse ponto de vista, a verdade é que ela não entendeu bem a mensagem da doutrina, né? Como se diz comumente. Ela entrou no espiritismo, mas o espiritismo não entrou nela, né? Ela continua com as mesmas ideias conservadoras e retrógradas. Pois é isso que eu acho que o espírito está querendo aqui nos alertar, contra essas ideias conservadoras, e devido à resistência delas, aí haverá abalos e discussões, né? A fim de atrair a atenção das massas, atrair a atenção de todo mundo, porque não fui só eu quem assistiu ao vídeo, muita gente já assistiu. Inclusive, eu peguei o vídeo e mandei para uma pessoa conhecida minha, ela ficou surpresa do camarada, mas ele disse tranquilamente, sabe? Infelizmente, a gente está assistindo isso, então é um momento que as ideias, seja no campo religioso, no campo político, no campo, em todo campo da atividade humana, as coisas estão em ebulição, né? Às vezes, onde a gente não pensava de ter qualquer tipo de ebulição, de repente aparece, né? Conflito de ideias, né? Isso aí. Por interesses, né? Interesses próprios, quer dizer, o egoísmo exacerbado, tem receio de ter alguma perda, então não quer que mude nada, deixa como está, que está ótimo. Outros porque realmente não tem ainda uma capacidade cognitiva desenvolvida para entender isso, né? Para perceber a necessidade da mudança, que no final será boa para todos, mesmo para aqueles que estejam numa condição tranquila hoje, eles também se beneficiarão com Agora, você vê, Sérgio, enquanto esse espírita numa live diz isso, esse padre Júlio Lancelotti está aí nos ensinando, né, a lidar com a população de rua de forma digna. Existe uma diferença, ele está querendo transformar aquilo. Ele não está ali fazendo assistencialismo, não. Ele quer transformar aquele ambiente, ele quer mudar aquilo. Mas, olha, não é fácil, não. Não é fácil. Olha, esse padre ele é espírita. Não avisaram a ele. É o quê? Na verdade, ele é espírita. Só não avisaram a ele que ele é espírita. Sérgio, só você. As ideias dele são todas elas confluem para os princípios que o espiritismo defende, né? Mas ele está ainda nessa postura. Ele é uma pessoa excelente, sabe? Eu assisti num programa de televisão, ele participou, em que tem uns rapazes também que fazem perguntas. Olha,
eu fiquei impressionado com a verdade que aparece na palavra dele. Porque a gente sente isso, né? Quando a verdade, quando está partindo dele, não é uma coisa de cultura, né? Comportamental, né? Nada disso. É uma coisa que está partindo dele, aquilo soa de dentro para fora, né? Tanto que quando perguntaram, e eu já ouvi assistir também em um outro programa, e a pergunta foi a mesma, o que se poderia fazer para ajudar? Ele disse, olha, trate-os como seres humanos, né? Cumprimente-os, pergunte o nome dele. Quer dizer, ora, isso aí, gente, é gente muito boa, é gente muito fina. Em compensação, o companheiro espírita está mandando levar para casa, né? Tá com pena? Leva para casa. Que isso, gente. Isso não é espiritismo. Vamos deixar aqui registrado. Isso não é doutrina espírita. Isso não tem nada a ver com a obra codificada ou organizada por Allan Kardec. Isso não tem nada a ver com o ensinamento dos espíritos. Mas, Arlindo, vamos lá. Um dia, isso é uma mensagem de Fénelon, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 10. Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade, varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. A revolução que se apresenta é antes moral que material. Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal. Olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. É isso que nós estamos falando. A lei dos mundos é a lei do progresso. E Kardec coloca aí essa escala para ajudar a gente a entender. Não é isso, Arlindo? Pois apóstolos da paz universal e não da guerra. Isso é importante. Olhai e marchai para a frente. Aí a gente precisa, talvez, falar de novo no padre Júlio Lancelotti, para lembrar do que nós dissemos algumas questões atrás. O bem é tímido. E aí nós temos, graças a Deus, um homem do bem que não é tímido. E aí nós precisamos seguir esse exemplo. Não é tímido, não, ele avança. Não é nada tímido, que encara de frente as dificuldades que os outros estão enfrentando, mas não como um problema dos outros, mas um problema que nos toca a todos nós. Então, ele, quando vai para lá, ele não vai por causa do outro só. Ele vai porque tem clareza que é nossa responsabilidade alterar isso. Então, graças a Deus, nesses momentos iluminados da vinda do Cristo, das mensagens dos espíritos superiores, esses homens também ouviram essa mensagem e não deixam essa luz se apagar, graças a Deus. Que seria de nós se não existissem figuras como este Lancelotti, e sem espada na mão, mas apenas com as mãos operosas, parte para fazer aquilo que é preciso. Apóstolo da paz universal é aquele que luta para o outro sobreviver, o outro ter direito à vida. Então, esse exemplo precisa nos envolver, precisa nos conquistar. É preciso que assumamos essa postura definitiva. E deixemos de supor que a nossa intelectualidade, o espírito geral, ele é dotado
né? Ele estudou, ele... Só que, para a gente lembrar lá, a revista que você gosta de lembrar sempre para a gente, que é a de 1862, A Viagem Espírita, em que Kardec augura justamente encontrar pessoas sem essa formação intelectual, mas que é capaz de realizar tudo o bem possível. Então é esse o caminho que eu acho que a gente precisa seguir. Esse é o norteador que nós não podemos perder de vista. E, de alguma sorte, talvez estejamos perdendo. Você sabe que num desses programas que eu assisti que ele apareceu, foi-lhe feita uma pergunta, se outras religiões não participavam dessa assistência à população de rua. Ele virou e disse assim: os espíritas participam a modo deles. Esse a modo deles eu até entendi. Porque, veja bem, a Igreja Católica, com as suas pastorais, ela trouxe um movimento social de importância. Então, ele tem suporte para fazer o que se deve fazer, porque ele está ali lutando para transformar aquele ambiente. Agora, nós espíritas não temos esse suporte. O próprio movimento espírita não é constituído dessa forma para que a gente tenha esse suporte. Nós levamos a população de rua, o pessoal que mora na rua, a alimentação possível, né? O afeto, o carinho e tudo, o máximo que nós podemos fazer. Nós não temos essa estrutura de uma pastoral para tratar exclusivamente disso, né? Que, no fundo, é o que o impulsiona, né? E ele está de parabéns, de parabéns pelo trabalho. Bom, mas vamos continuar. E falando em suporte, você falou, né, que o padre Júlio conta com suporte para ele, com questão de justiça, a gente tem que lembrar também de uma figura ímpar também no momento na igreja, que é o Papa. O Papa, ele realmente tem uma visão dos problemas que eu nunca não conheço a história dos papas que a gente já conhece, né? Não chega nem perto. Então, isso aí. O padre Júlio, ele está perfeitamente identificado com essa doutrina que o Papa Francisco está tentando implantar na igreja. Agora, como diz aqui os espíritos, né, as dificuldades que ele enfrenta são as mesmas que o espiritismo também enfrenta. A resistência, né, daqueles mais conservadores que não querem mudar nada, querem que a igreja continue a mesma da época da Inquisição. Então, são dificuldades naturais. Mas foi muito bem lembrado o padre Júlio, porque realmente eu acho que ele merece toda a justiça e todo o apoio, principalmente nesse momento que ele está sendo muito atacado, né? Está sendo ameaçado. Ele merece todo o apoio, todo o movimento independente de crença filosófica ou religiosa, um apoio, porque ele, antes de tudo, ele é um ser humano mesmo, né? Na acepção mais nobre da palavra. E o Grupo Espírita Redenção, através do seu comitê diretor, fez uma mensagem de apoio a ele e divulgou essa mensagem, né? Porque é preciso a gente divulgar. Esse negócio de as mensagens ficar intramuros, quer dizer, só no movimento espírita, isso a sociedade tem que saber a que nós espíritas viemos, né? O propósito do espiritismo, afinal de contas. Já sabe, não sabe não. Não sabe não. Se os próprios espíritas não sabem, né? Como é que a sociedade vai saber? Então, nós temos que levar a sociedade, à medida que nós levamos, através do comitê diretor, esse apoio ao padre Lancelotti, nós queríamos mostrar o apoio da nossa instituição espírita, esse apoio institucional, mesmo que da unidade do movimento espírita, a esse prelado que está fazendo bem e que está ajudando e que está sendo perseguido, né? Bom, mas Sérgio, vamos lá. Questão 783 do Livro dos Espíritos. A pergunta: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta?
Resposta: há um progresso regular e lento que resulta da força das circunstâncias. Mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, de tempos a tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Kardec faz uma observação dessa questão. As revoluções morais, como as revoluções sociais, veja, Kardec não se omite, não, ele fala mesmo. E as revoluções sociais se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas, que o atinge nos seus interesses materiais, mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência, que do mal fazem surgir o bem. O que você pode falar para a gente, Sérgio, a respeito dessa questão, que é importantíssima, né? Que ele... Pode falar, Sérgio. Não, eu acho que foi muito bem colocado. Na novidade, né, se tratando de Kardec, né? Porque dentro da nossa materialidade ainda temos uma certa dificuldade de ver nesses flagelos destruidores algo de positivo. Ainda temos dificuldade, a gente só vê o aspecto material, o prejuízo, a perda, inclusive, de vidas humanas, e não temos ainda esse aprendimento de olhar mais adiante, vemos a coisa num aspecto mais amplo, né? Mas é isso, o desenvolvimento, como a resposta dos espíritos diz, ele vem naturalmente até por força das necessidades, né? A humanidade precisa se desenvolver materialmente, no campo das ciências, da arte, para poder sobreviver de modo com mais qualidade. Mas no campo da moral, já o desenvolvimento é mais demorado, porque mexe com outras, inclusive com sentimentos e ideias que estão muito ainda arraigados, né, em nós, fruto das nossas encarnações sucessivas, né, o ensinamento filosófico religioso que recebemos. Então não é simples você pegar essas ideias, a gente pega uma folha de papel que você não precisa mais, pega uma bolinha e joga na lata do lixo. Não é assim, o processo transformador, ele realmente, ele é gradual, ele é lento, mas ele é ininterrupto. Ele tem que acontecer por ter um determinismo divino, como nós já dissemos. Então, essa ainda é uma grande dificuldade, nós extrairmos desses flagelos, dessas situações catastróficas, né, que trazem sofrimento a muitas pessoas, extrairmos daí algo de positivo. Temos a visão de que, ao final de todo esse processo, surgirá certamente algo melhor. E essa é esses são os desígnios de Deus. Como nessa situação atual que nós estamos atravessando, né? Essa enfermidade aí que já levou 1 milhão de pessoas, né? Então é difícil você extrair dessa situação algo positivo. Ainda temos essa dificuldade realmente, mas a gente tem que confiar, né? A gente tem que buscar entender isso, perceber, ter resiliência, resignação e seguir em frente, com convicção e com fé de que as coisas vão se clarear e vão melhorar. Eu só queria fazer um parênteses, é o seguinte, quando Kardec, a própria doutrina, fala que o objetivo e a finalidade maior é a transformação moral da humanidade, não está se falando em moralismo e muito menos em formalismo religioso. Nós estamos falando da moral proposta pelo Cristo. Fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós
que muita gente confunde e começa a pegar as normas da sua religião e colocar aí nesse contexto. Mas não é isso, não. A moral que o Espiritismo alicerça toda a sua base é a moral genuína do Cristo. Bom, e agora vamos lá, Arlindo. Na 784, essa questão é muito interessante. Aliás, qual questão que não é interessante? Todas elas eu vou ficar repetindo, né? A perversidade do homem é bastante intensa, e como a gente vê na atualidade, né? Essa questão do feminicídio, que coisa absurda. E não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. A resposta: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e, dia a dia, corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender a necessidade do bem e das reformas. Como é que você vê isso, Arlinda? Isso aí está bonito demais para a atualidade, né? Isso aí está pegando a atualidade de mãos cheias, né? Eu gosto demais dessa questão, em especial. Especialmente, e porque na atualidade nós ouvimos muito isso de muitas pessoas, inclusive de espíritas. Nós não estamos equivocados, não. E eu costumo responder, porque assim, eu acho que na base eu sou otimista. Mas não é otimismo qualquer, não. Tem uma mensagem sobre otimismo que é dada pelo André Luiz e até numa psicografia do Valdo Vieira. Ele fala que otimismo não é esse oba-oba, né? É algo que é nutrido por uma convicção íntima. E nesse sentido, eu sou muito tranquilo quando as pessoas me perguntam isso. Não está pior? Olha, tanto não está que você e eu já conseguimos perceber que isso é ruim. É isso que as pessoas acabam não dando atenção. Elas vão estar tão ruim que então a gente está perdido. Não. Quando tem essa grande massa da população que diz, meu Deus, que horror! Olha, isso demonstra que nós estamos em avanço. Nós estamos percebendo essa diferença, que é ser mal, fazer o mal, e ser mal e fazer o bem. Então, o que é importante para quem nos ouve perceber é que quando essa indignação te toca, é porque você já está nesse processo de mudança. Você já está olhando de maneira diferenciada. Então, não acreditem, amigos, que o mal está vencendo. Não. O mal está como um formigueiro. A gente joga água fervente ou coisa assim no formigueiro, elas saem enlouquecidas. Aí dá a impressão de que está tudo muito ruim. Mas olha para a sua intimidade. Ouve o seu coração. Olha para a sua mente e vê o que ela te diz. O que ela te induz? É a fazer mal ou é a se indignar com o mal que você vê? Eu acho que esse é um bom caminho para que você, particularmente, tenha uma medida para isso, para perceber se esse avanço do mal é verdadeiro ou se a resposta dada pelos espíritos é mais exata. E me parece que ela é muito mais exata justamente por isso. Olha para você, ouve o seu coração, meça o tamanho da sua indignação com tudo que você tem visto de errado e de equivocado. Não como moralista, não, mas como alguém incomodado com o mal que tem se espraiado aí na nossa frente de forma, às vezes, aparentemente incontrolável. Vê como é que isso está te tocando. E aí você vai perceber que essa resposta é linda. Eu acho que é isso, Jaime. Por aí. Eu acho que o moralismo religioso é terrível, sabe? Ele obsta o progresso das pessoas, porque as pessoas ficam limitadas, né? Quer dizer, eu tenho que fazer isso, eu sou espírita, então eu tenho que fazer isso, aquilo. Quer dizer, eu fico dentro de uma forma, mas o espiritismo não propõe isso, não. E a gente tem. Tem uma coisa que a gente precisa pensar junto com essa questão, é aquela que foi vista antes. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco. Então, a gente vai mudando o panorama. Tenho clareza e certeza disso.
Nenhum de nós muda da água para o vinho. O que nós renegamos hoje como mal, ontem para nós era bem, era comum, era normal. Os outros também vão mudando. Então é a gente ter essa clareza. E você veja bem, olha, aí a gente vê a grandeza de Allan Kardec, porque em janeiro de 1866, esse homem, na Revista Espírita, é, consubstanciada aí na doutrina, ele fala na emancipação legal da mulher, coisa que nós estamos discutindo até hoje. E, além disso, ele fala na emancipação legal da mulher. E, além disso, ele tange, mesmo que superficialmente, na questão da transexualidade. No final da questão do artigo As Mulheres Têm Alma, Revista Espírita de janeiro de 1866, ele tange na questão. No final, ele mostra ali a possibilidade, né, de um ser humano masculino sentir afeto por um ser humano masculino também, e coisas desse gênero. Quer dizer, esse homem, em 1866, onde não existia terminologia, a psicologia não estava tão adiantada como está atualmente, a psiquiatria, esse homem já estava muito à frente do seu tempo, né? Muito à frente mesmo. Mas, Sérgio, na questão 785, qual o maior obstáculo ao progresso? Quer dizer, nós estamos falando em progresso, dificuldade, aí vem Kardec e quer saber dos espíritos, qual é a maior dificuldade, qual é o maior obstáculo para o progresso? Resposta: são o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Tanto que nós estamos aí com uma tecnologia extraordinária. Olha nós três aqui, né? Quem é que pensava há anos atrás de nós podermos estar aqui agora conversando desse jeito? Olha a tecnologia, né? O intelectual aí avançando. Como é que você vê isso, Sérgio? O progresso intelectual, ele arrasta, né? Como diz aqui o Espírito, ele avança sempre, ele vai levando de roldão, né? Porque até por uma questão de orgulho mesmo, né? E de egoísmo, né? As sociedades querem serem mais adiantadas que as outras. É a ciência, né? Também, né? É a ciência. É a ciência, sem dúvida. Você vê hoje aí com a questão da vacina aí, a concorrência que está assim, né? Cada país querendo ter o privilégio de seu. Então, o progresso intelectual, científico, ele vai levando tudo de rodão. Agora, o progresso moral já é uma coisa mais difícil, porque depende de uma disposição interior do homem. Precisa o homem primeiro compreender, né? E depois colocar em prática. Então, é mais demorado. Mas tem que se cumprir de qualquer maneira, né? É por isso que o Espírito diz que primeiro se realiza o progresso intelectual e o progresso moral vem depois, né? Mas ambos são irreversíveis, acontecem de qualquer maneira. Como você falou bem, né, Sérgio? O progresso moral, ele é mais difícil de se conquistar, porque ele depende de esforço pessoal, realmente, de transformação, de mudança de hábitos, de mudança até de cultura, né, e de muita coisa. Quer dizer, aí então torna mais difícil, que não tem nada a ver com moralismo e formalismo religioso. É bom que se diga isso, né? É a moral do Cristo, é nós nos tornarmos pessoas melhores. Ao invés de estarmos nos preocupando em sermos santos e anjos, que nos preocupemos em ser seres humanos melhores, né? E é isso que esse padre que nós falamos dele propõe. É sermos humanos, dar um bom dia, uma boa tarde quando passarmos por algum morador de rua. Não custa, opa. O moralismo religioso ingessa, né? Hein? O moralismo religioso ingessa. Ingessa, você falou tudo, Sérgio. O moralismo religioso ingessa. E isso a gente vê até no nosso meio, infelizmente.
muitos que trazem esse moralismo religioso de outras crenças têm dificuldade de aceitar, né? E aí começam a querer traçar normas dentro da casa espírita ou dentro do movimento espírita que não correspondem à própria doutrina, né? Então aí é que cria essa confusão de ideias e que a verdade vai prevalecer, claro, claro. Bom, mas Arlindo, agora é sua vez, né? O Sérgio falou há pouco, né? É, É, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 10, o homem no mundo. Nossa Senhora, nós aí, né? Mensagem do Espírito Protetor, em Bordeaux, 1863. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Aquele, pois, que se isola e priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar. Interessante, hein, Arlindo? É viver só orando, rezando e atitude, né? Quando o pois Cristo... é. Nós temos, nós temos uma experiência que é muito interessante, foi muito interessante para nós. Hoje nós já estamos aposentados, mas o nosso trabalho sempre foi com a população em situação de rua na nossa instituição, na instituição na qual eu servia como funcionário público do Estado. Então, é muito interessante, porque viver com esses companheiros, lidar com eles no dia a dia, ter a vivência que eles têm, até porque o meu centro é um centro de acolhimento dessa população em situação de rua. Nós tínhamos lá o acolhimento para 100 homens e 80 mulheres. Então, é um negócio de uma vivência riquíssima, porque isso nos impõe quebrar um monte de bobagem que a gente costuma alimentar, porque a gente vê uma outra vida, uma outra realidade que a gente, de modo geral, nem supõe. Basta ver que na nossa formação o que a gente aprende, por exemplo, é que não há população de rua, porque existe a população em situação de rua. Porque ninguém tem desejo de viver na rua. Todos nós queremos uma casa, um lar, uma família. 90% de nós, a não ser que seja um caso patológico. Mas, de modo geral, nós queremos ter casa. Quem quer morar na rua, o quê? Então, é uma população de rua. Você vê que a coisa se naturaliza tanto que a gente transforma em de rua. E não são de rua, são população em situação de rua. Por quê? Tá certo, a estrutura levou para lá de alguma sorte. É bom que você nos lembre sempre isso. É bom que você nos lembre sempre isso. Porque eu falei... Mesmo sem querer. Porque eu falei várias vezes aqui, população de rua. População em situação de rua. Em situação de rua. Que essa população tem uma vivência, tem uma dor, tem uma chaga, tem uma dificuldade tão grande. E, ao mesmo tempo, nós lidamos com dilemas muito difíceis, muito difíceis. Você tem que acolher alguém que, de regra, não quer ser acolhido, porque as regras são incomodativas para quem está tanto tempo na rua. Você tem que mantê-lo com uma certa ordem, porque senão ele quebra aquilo que é para uso dele. É muito difícil vivenciar isso. É difícil lidar com isso. Então, a gente fala muito distante. A gente não tem ideia dessa proximidade, de como é viver isso, com os odores, porque aquilo se impregna de tal maneira na pele do sujeito, na roupa, que é lavada, mas que não consegue tirar. É muito difícil, é muito difícil. Então, vivendo essas dores com o outro, a gente percebe que tem que deixar bobagens de lado. Isso enriquece de tal maneira que a gente vê que o nosso intelectualismo não vale nada, que as nossas pretensões de superioridade são absolutamente vãs, que a gente encontra doutores que estão naquela situação miserável, dolorosa, sem porta de saída, sem condições de volta para lugar algum.
Então a gente vê como é que é vã tudo isso que Jesus nos apontou lá. Olha, o reino não é aqui, a história é outra. E a gente ainda nutrindo-se, alimentando essa bobagem, que no dia seguinte pode não valer absolutamente nada, porque nós somos válidos para as pessoas pelo que temos, e não pelo que somos. Então, Mas, Arlindo, eu gostaria que você enfatizasse de alguma forma essa questão aqui. É, não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Isso diz muito respeito à atualidade, né? Quer dizer, não a atualidade sim, da pandemia que não, está não, aí. não. Não é isso. Mas a É para atualidade, além. isso. Como é que você vê É isso? para além. É verdade, porque a ideia de nos isolarmos num canto qualquer, seja no nosso centro espírita, seja na nossa casinha, no nosso refúgio, orando todos os dias a Deus, que a gente vê pessoas dizem assim, ah, mas eu oro tanto de manhã e olha, a coisa está tudo ruim aqui, olha. A gente ora não é para se livrar do mal, não. É porque a gente ora para poder quando encontrar o mal e a dificuldade, ser capaz. A gente ora para ter força e sair para a luta para ajudar o outro. A gente ora para vencer a nossa dificuldade, para que nós tenhamos suporte para avançar com a população que está ao nosso lado, porque fora dela não vai ter jeito de se salvar também, não. Quem se isola e não faz nada pelo outro, você está ajudando a quem? E quem ir para o céu sozinho, você pode até tentar, mas o caminho não deve te levar com muita tranquilidade, não. Por quê? Porque eu deixo de ter essas experiências. Eu deixo de perceber qual a capacidade que eu tenho de realizar. Eu deixo de perceber se eu sou capaz de ter alguém cuspindo no meu rosto e eu ter serenidade para superar esse momento. Ou será que eu vou matá-lo também? Porque, veja, nós somos cristãos. Nós somos cristãos. E, por acaso, somos espíritas. Isso aí. É o reforço do cristianismo, do Cristo. Então, como é que é isso? Será que eu estou apto a superar essas dificuldades? Quando eu estou no trânsito, com o meu carrinho velho, quantas vezes eu paro hoje, eu disse para minha esposa assim, caramba, olha só, esse cara tem que voltar para a autoescola, como é que pode? Aí ela disse, Arlindo, você é palestrante espírita, você tem que parar de dizer essas coisas assim, o que as pessoas vão dizer? Aí a gente tem que ouvir isso às vezes, e esquece. Porque, olha só, as pessoas são as pessoas. Têm suas dificuldades. Não dá para eu me isolar delas. Então, eu sou palestrante, agora eu vou orar na minha casa, pedir a Benamim, pedir a Kalihama, e ficar aqui no cantinho. Não dá para ser. Porque o tempo dos mosteiros, no nosso entendimento, já passou. Isolamento, se do mosteiro você não sai para trabalhar na rua, para atender aos pobres que precisam, para atender aqueles que precisam de pão e de oração, fica muito difícil. Não é possível. Essa santificação não vai acontecer. Não vai acontecer. Não é só orar. Mítica. Ela não é real. Ela não é real. É realizar também, até atitude, né? Porque se sem atitude, a oração fica até sem embasamento, né? Bom, praticamente para encerrar, né? Vamos lá no Sérgio, na questão 781. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? A resposta é não, mas pode entravá-la algumas vezes. Mas nós vamos ler a seguinte, porque é uma consequência da primeira. 781A. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? Aliás, eu pensei agora, eu gosto de que a Terra é plana. Pô, pelo amor de Deus. É difícil, sabe? Pois é. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? A resposta: pobres seres que Deus castigará. Serão arrastados pela torrente que pretendem deter. O progresso é um rolo compressor, né, Sérgio? E a verdade, né? A verdade. A verdade também, né? Então, não adianta querer embaraçar a marcha do progresso,
ele vai ser realizado de qualquer maneira, né? E aí cada um vai responder pelas consequências do atraso que causou, né, ao progresso, como dizem aqui os espíritos, né? Serão arrastados pela força, turbilhão do progresso e terão que responder por isso, né? Agora, muitas pessoas ainda não conseguem ter essa percepção, ainda pensam muito no momento, no presente, né? E outros vão para o outro lado, como vocês estavam comentando agora, né? Uma vida de isolamento, contemplativa. Então, a gente sabe que a fé sem obras é morta. É morta. Fé sem obras é morta. Então não adianta você se isolar, fugir do mundo. Até porque a lei de sociedade também é uma necessidade que nós temos que atender para realizar o nosso progresso, né? Mas cada um ainda está num nível de evolução diferente, ainda aprecia as coisas de uma maneira diversa, e as coisas vão sendo assim levadas, né, com esse vai e vem, avança um pouco, recua um pouco, mas no final o resultado vai ser aquele que o desígnio de Deus quer para todos nós, né? Que é o progresso, o avanço do planeta, o avanço da sua humanidade. Isso. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando, pedindo ao Arlindo que se despeça com uma mensagem ou simplesmente se despedindo. Fica a seu critério. Olha, nós terminaríamos lembrando a nota de Kardec, essa questão 781, em que ele diz: sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de opor-se a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. O progresso é inexorável. Então, muita paz para todos nós, seguindo na marcha do progresso. E Sérgio, a sua palavra final, Sérgio. Jaime, só agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos com vocês, com os amigos que estão conosco também, e vamos seguindo, né, dando a nossa parcela de contribuição para que esse progresso não se retarde muito, né? E o Espiritismo tem uma contribuição importante, e nós, como espíritas sinceros, né, que buscamos ser, temos a nossa responsabilidade e temos uma contribuição muito importante a dar. Então, continuemos assim a nossa caminhada, a nossa luta, e possamos em breve novamente estarmos aqui reunidos para mais reflexões acerca dessa doutrina, esse tesouro precioso que Kardec nos legou. Grande abraço a todos. Agradeço muito a companhia do Arlindo, a companhia do Sérgio. Agradeço muito a contribuição deles dois para essas reflexões sobre a marcha do progresso. Agradeço a todos vocês que nos assistiram e que estão nos acompanhando, de certa forma. Que nós possamos todos pensar nessa questão do progresso e considerar que Kardec, não só Kardec, como os próprios espíritos dizem, que um grande entrave para o nosso progresso é o egoísmo e o orgulho. Que tal a gente começar a verificar o tamanho do nosso orgulho e o tamanho do nosso egoísmo? Talvez eles estejam tão grandes que estejam atrapalhando até a nossa relação com as pessoas. Que tal a gente avaliar isso, né? Que Jesus nos ampare e nos ajude, que os benfeitores espirituais continuem nos acompanhando e que nós continuemos caminhando juntos. Muito obrigado e até uma próxima vez.